Olá, bom dia meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus de Nazaré, glória a Deus. Hoje é terça-feira, né? Estamos aqui nesta terça-feira maravilhosa, um dia que amanheceu com o sol raiando aqui no Rio Grande do Norte, Natal, e estamos aqui na presença de Deus para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor e deixar mais uma live com a reflexão da palavra de Deus para o teu coração. Se você, deseja ou se despertar em você a curiosidade de ouvir essa live, você vai ouvir sobre a palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho um texto aqui da palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 19, que fala aqui sobre Zaqueu publicano. Eu queria ler para os meus amados irmãos esse texto para nós termos uma reflexão do que Deus tem para nós através das suas santas palavras. Louvado seja Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se com alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Deus. Meus amados, nessa manhã de terça-feira, eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede e pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui para transmitir para você a santa palavra do Senhor. Vamos ver aqui dentro desse texto o que é que tem de instrução, de ensinamento para nossas vidas hoje. Nós sabemos que foi muitos anos atrás que aconteceu e que ocorreu essa história, que ocorreu essa situação com esse homem chamado Zaqueu ali em Jericó. Mas sabemos também que a Bíblia mesmo nos relata e nos afirma que a palavra de Deus, ela é nova a cada amanhecer. A cada manhã, a palavra de Deus, ela é nova. E no Salmo 92 também diz que a cada amanhecer nós temos que ter novidade de vida com quê? Com demonstração do nosso verdadeiro testemunho em Cristo. Do versículo 11 do Salmo 92 a seguir, você vai encontrar um versículo que vai dizer assim, que até na velhice nós daremos frutos e frutos dignos de arrependimento. Então, a cada amanhecer, nós temos que ter novidade e novidade de vida na presença de Deus, com o nosso testemunho de dar frutos e frutos dignos de arrependimento. Bem, esse homem, na minha percepção, eu percebo que ele era um homem, primeiro a Bíblia afirma, de início, que ele era um homem de qualidades, de falhas, de imperfeições, igual nós todos somos, mas ele tinha também limitações. Na minha percepção, Zaqueu foi despertado com suas qualidades, com seus defeitos, com tudo que ele tinha e suas limitações, foi despertado
a ver quem era Jesus, de início aqui, o que a Bíblia demonstra é que o despertamento em Zaqueu para ver quem era Jesus foi por causa da grande multidão. Vejam bem, se eu não tenho razão nisto aqui. Se Jesus tivesse entrado em Jericó, um homem comum, vindo lá daquela cidade, né, de Nazaré, aonde no capítulo, onde você vê no capítulo 1 que Natanael disse que daquela cidade vem alguma coisa que preste, né? Quando Filipe o convida para conhecer Jesus, Natanael fala essas palavras. Então, se vem lá de Nazaré, vai entrando em Jericó, uma cidade rica, cidade muito famosa, e logo um homem como Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, e era um homem rico, né? Ele tinha ali sua posição social elevada, porque se Jesus entrasse sozinho, iria despertar em Zaqueu em conhecer quem era Jesus. Ele poderia muito bem cruzar com Jesus na rua, dar um bom dia, uma boa tarde, e de repente nascer algum diálogo, mas aqui a Bíblia diz que Zaqueu, diz aqui que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele era chefe dos publicanos e era rico. Jesus ia passando em Jericó. E quando Jesus ia passando, o que aconteceu? E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele procurou ver quem era Jesus. Mas ele procurou ver quem era Jesus porque a multidão que vinha com Jesus era grande. Então despertou nele, como despertou em muitos moradores de Jericó. Ele tinha uma limitação porque a multidão não deixou ele ver Jesus, não dava para ele ver que ele era baixo. Tinha essa limitação. Então ele sobe na figueira brava para ver quem era Jesus. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não foi ver quem era Jesus arrependido dos seus pecados ou queria confessar os seus pecados a Jesus para ser livre e liberto. Não, é por causa da multidão. De início, aqui é por causa da multidão. A multidão o despertou ele ver, a conhecer quem era Jesus. É como para você, de repente você foi em algum lugar onde lhe despertou a curiosidade de ver, será que é mesmo? Essa pessoa que tanto fala, que tanto comentam, e está lá uma multidão, a tal dia vai estar em tal canto, eu vou lá para ver, vou tirar lá a prova se é mesmo. Se Deus usa mesmo, se é o homem de Deus, é a mulher de Deus mesmo que Deus usa. De repente isso despertou em você essa curiosidade, só que você pode não ter chegado ao ponto final e ao objetivo para a sua vida, ao qual Zaqueu chegou. Zaqueu chega nessa curiosidade, sobe na figueira brava, e Jesus o surpreende dizendo assim: ei Zaqueu, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Outras versões diz gostoso. Bem, ele foi despertado por causa da multidão, mas quando ele sobe a figueira, ele foi surpreendido. Você pode muito bem ser despertado por causa da multidão, do local, do lugar que vai estar lá o homem de Deus pregando, ou seja o que for. Onde está a multidão, lhe desperta. Mas quando você chega lá, você pode ser surpreendido. Lá você pode receber o que você não esperava. Lá você pode receber aquilo que você nem almejava. Você foi com outra atitude, com outros pensamentos, e de repente lá acontece coisa que você nem esperava que acontecesse. Isso pode ser numa multidão, onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando a palavra, ou um cantor evangélico louvando a Deus, está lá uma grande multidão. E pode acontecer também numa festa aí comum do mundo, onde você vai lá para se alegrar, diz que vai curtir, e de repente você é surpreendido. É envolvido com uma briga, é envolvido com uma confusão, é envolvido num acidente do caminho, alguma coisa pode acontecer. Eu sei que sempre tem uma surpresa. Eu espero que a multidão que você esteja indo, para onde você está indo com curiosidade de ver se é real e verdadeiro e verídico o que está ocorrendo, seja uma multidão onde está a palavra de Deus, que lá você pode chegar lá triste e sair alegre. Você pode lá chegar doente e sair curado. Você chegar enfermo e sair curado. Você pode chegar lá
de cabeça baixa, sai de cabeça erguida, porque a palavra te levanta. Você pode chegar lá abatido e Deus te surpreender. Você pode chegar lá com a sua família desfiorada, acabada, com o seu casamento destruído e chegar lá Deus restaurar. Então tem essas diferenças. E quando Zaqueu ele encontra com Jesus, ele fala isto. Ele diz que Jesus disse que vai pousar em sua casa. Ele recebe ele gostoso. E quando ele chega na casa de Zaqueu, aí uma grande multidão observa Jesus entrar na casa de Zaqueu, e aquela multidão conhecia as faltas, as dificuldades que Zaqueu tinha na sua vida secular. E essa multidão começa a dizer assim, ó: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha, acusaram aqui dele ser um pecador e de mais nada. Jesus ia entrar na casa de um homem, ser hóspede de um homem pecador. Eu quero pegar aqui nesse texto, nesse versículo, algo interessante. Às vezes você pode ver um pastor na casa de alguém e você dizer assim: como é que o pastor vai estar na casa de uma pessoa daquela? O que é que o pastor vai fazer na casa de uma pessoa daquela? Ou às vezes alguém está na casa do pastor, ou reside na casa do pastor, e o pastor é condenado por defeito daquela pessoa, dificuldade que ela tem, por causa dos pecados daquela pessoa, a multidão o acusar. O pastor deveria não aceitar esse tipo de gente na casa dele, ou então não conviver. O pastor é para estar, então por aí vai. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque Jesus, ele queria transformar a vida de Zaqueu, como quer transformar a sua nessa manhã. Então quando ele fala com ele, que ia repousar na sua casa, essas pessoas o acusam, mas murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eles murmuravam, eles não falavam, mas murmuravam. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituí quadruplicado. Olhe, veja bem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele aqui está afirmando que metade do que ele tinha, ele dava aos pobres. Ele está dizendo aqui: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Você veja que o Senhor encontra, veja bem o que é a pessoa ser religioso. O Senhor encontra aquele jovem rico, e o jovem rico diz: Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Ao Senhor Jesus diz: vende tudo o que tem, dá aos pobres, segue-me. E ele foi embora, não decidiu seguir a Jesus. Já Zaqueu diz aqui, ó: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituí quadruplicado. Eis que eu já dou, eis que eu dou a metade dos meus bens, e se alguém aqui comprovar e provar que eu tenho roubado eles, eu quero restituir 4 vezes mais do que eu tenho roubado. Porque ele era cobrador de imposto e era visto naquela cidade como um ladrão, um pecador. Só que no momento que ele encontrou com Jesus, a história da sua vida mudou. Por quê? Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, por mais que as pessoas não queiram, que não acreditem, mas tem mudança em nossas vidas, quando temos um encontro pessoal com o Senhor, verdadeiramente de coração. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Jesus veio para buscar a mim e a você, e quem se encontrar perdido, sem direção, sem paz, sem salvação, sem paz de espírito, sem alegria, sem felicidade. Jesus veio para isso, para nos buscar e para nos salvar. Se você acredita nessa palavra, medite nesse texto de Lucas 19, comece a estudar a Bíblia Sagrada,
que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai começar a falar com você e você vai entender o porquê da morte de Jesus na cruz do Calvário. Foi exclusivamente para me dar salvação e vida eterna e dar a você também. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.